Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde há muitos anos, promovendo saúde, bons hábitos de vida, atividade física para todos, boa alimentação sem muitas gorduras, sem muitos carboidratos, que são os açúcares. Sem vícios, uma vida sem vícios, sem fumo, sem muito álcool e outras drogas, evitar, para ter saúde física e mental. Eu estou aqui com o operador de som, o Sérgio, para conduzir mais um programa Dicas de Saúde, nesse mês de novembro, 6 de novembro, Festa do Sagrado Coração de Jesus, aqui na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que o centro fica no bairro Salesianos. Hoje, tema Coração de Jesus, fonte de toda consolação. A missa 19 horas, dia todo, de festa, mas a missa principal, 19 horas, é a missa de abertura da nossa festa, Festa do Sagrado Coração de Jesus. Vai ter a bênção, o hasteamento da bandeira do Sagrado Coração de Jesus, também nas comunidades da paróquia, do mesmo nome, Sagrado Coração de Jesus, hoje dia 6 de novembro. E esse mês de novembro é também o Novembro Azul. Mês passado não foi o Outubro Rosa, conscientização sobre o câncer de mama? Esse mês é o Novembro Azul, conscientização sobre a saúde do homem, principalmente sobre o câncer de próstata, porque ele é o segundo câncer mais comum nos homens, abaixo apenas do câncer de pele, e infelizmente é o câncer que mais mata homens no Brasil e no mundo inteiro, o câncer de próstata. Então o Novembro Azul tem essa finalidade de orientar os homens que deixa a vergonha de lado, deixa o machismo de lado, deixa o preconceito de lado. Saúde também é papo de homem. Então, homens, façam o seu exame de próstata com os médicos urologistas. Do Novembro Azul a mensagem é essa: homens, vão ao urologista. Tem um exame de sangue chamado PSA, que é muito bom, e tem o exame prostático, que é um toque, que também é muito importante. Os dois juntos podem descobrir o câncer a ponto ou a tempo de ser salvo a pessoa, ou seja, curado. Quando o câncer é descoberto no início, tem cura. Eu tenho um caso na família. Na minha família que houve a descoberta, houve o tratamento e houve a cura. A pessoa está totalmente bem. Mas quando o câncer é descoberto avançado, aí é o contrário, As chances de cura começam a diminuir e não acontecer. Portanto, temos a união do Ministério da Saúde do nosso país, o INCA, Instituto do Câncer, e a Sociedade Brasileira de Urologia promovem todo ano, desde 2011, nós já estamos em 2022, portanto 11 anos, promove o Novembro Azul, conscientização sobre o câncer de próstata, e aproveita e faz o mês, novembro, mês sobre a saúde do homem. Aí vem as outras questões, pressão alta, diabetes, colesterol, triglicerídeo, outras doenças sexualmente transmissíveis, importância das vacinações, importância de perder peso, de diminuir o barrigão dos homens, e tratar também da saúde mental, que é muito importante. Tudo isso no mês de novembro, que a gente chama de conscientização sobre a saúde do homem, mês de novembro. Então nós convidamos um médico urologista que está já chegando aqui para falar sobre essa saúde do homem desse mês de novembro e do câncer de próstata. Pois é, outra festa, além da festa do Sagrado Coração de Jesus,
outra festa aqui na nossa comunidade é a festa da Mãe Rainha, que na verdade é no bairro Pirajá. Festa da Mãe Rainha 2022. Vai iniciar dia 9. Vai iniciar dia 9 e vai até o dia 18 de novembro. Mãe Rainha, modelo a ser seguido, a seguir no projeto do Pai. Então, mais uma festa. Capela da Mãe Rainha, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rua Alves Sobreira, Landim, sem número, do bairro Pirajá. Festa da Mãe Rainha. Pronto, nosso convidado já está chegando, Dr. Micael Vieira, médico, cirurgião, urologista. Ele veio falar sobre a saúde do homem e a conscientização, a importância da detecção cedo do câncer de próstata, que, como eu falei, é o câncer que mais mata, infelizmente, o que mais mata homens no Brasil e no mundo. O doutor Micael Vieira, nosso convidado de hoje, ele se formou em Pernambuco, Recife. Ele tem residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, capital. Ele tem residência médica em urologia pelo Hospital Santa Marcelina, também em São Paulo. Ele tem título de especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia e Associação Médica Brasileira. Ele é um negócio aqui que eu não sei pronunciar, fellowship, como é? Fellowship, em uro-oncologia e cirurgia videolaparoscópica robótica pelo Hospital de Câncer de Barreto, São Paulo. Tem certificado em cirurgia robótica pelo Hospital Erasto Gartner, Instituto Felker, Curitiba, Paraná. E é preceptor da residência médica de cirurgia geral e do internato médico de clínica cirúrgica do Hospital Regional do Cariri. Muito obrigado, doutor Micael Vieira. Aplausos para o nosso colega que tem um currículo invejável. Graças a Deus, Tem gente que estuda mesmo, Tem gente que não enrola não, estuda mesmo. E obrigado, por ter vindo, por ter aceito o convite para falar sobre, principalmente, o Novembro Azul. Bom dia a todos. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Péricles, aí pelo convite. É um prazer ficar falando sobre a urologia, Eu gosto muito de falar desse tema, em especial, o câncer de próstata, e estou muito feliz de estar aqui junto a vocês, esclarecendo dúvidas dos ouvintes, dúvidas de pessoas que têm um interesse na saúde masculina, e estou à disposição. Pronto, então você, ouvinte, não precisa ser homem, pode ser mulher também, já sabe o assunto de hoje, Saúde do homem, saúde do seu esposo, do seu filho, do seu pai, enfim, do seu avô. E você pode tirar suas dúvidas com o nosso convidado, que é um médico especialista, urologista, quer dizer, é o estudo do sistema urinário, e que é o médico especialista em próstata. Eu estava dizendo aqui, doutor Micael, que esse mês de novembro, além de ser a conscientização do câncer de próstata, que é o Novembro Azul, também é o Novembro Azul da saúde do homem. E o homem, às vezes, geralmente, é mais descuidado do que a mulher na questão de saúde, não é isso? Isso mesmo. O Novembro Azul, na verdade, a gente sempre lembra mais do câncer de próstata, Mas essa campanha, na verdade, ela tem algo muito além da saúde orgânica. Inclusive, a ideia original dela, foi uma ideia inicialmente desenvolvida na Europa, na Austrália, a ideia inicial de ter um mês que representasse para a conscientização para a saúde masculina, Então foi inicialmente desenvolvido tanto para a saúde orgânica, assim como para a saúde mental, Então foi visto, inclusive, nesses países, por exemplo, a taxa de depressão, suicídio masculino também era em níveis altos, Então eles pegaram também esse mês tanto para a saúde orgânica quanto para a saúde mental.
E do ponto de vista de saúde orgânica, eles focaram numa patologia, né, que mata muitos homens, né? Como você falou, uma das principais que mata. Então, assim, é importante a questão da conscientização nesse sentido, né? De você tentar ver a saúde masculina como algo global, né? Não só, logicamente a gente vai focar em algo que tem uma mortalidade maior, porém você tem que focar também em outras doenças, né? Por exemplo, em novembro também é um mês onde existem algumas campanhas de trabalho para prevenção e tratamento da diabetes, que é algo que mata bastante também. Então foi visto que, além do câncer de próstata, né, tanto essa parte mental quanto essa parte global de saúde masculina como um todo, deve ser trabalhada, né, para que o homem viva mais e fique mais com sua família, né, com seus filhos, né, com sua esposa, com seus parentes, enfim. Muito bem. Então, é uma oportunidade, esse mês de novembro, do homem colocar a mão na consciência que ele adoece igual ou às vezes até mais do que a mulher, porque se expõe mais, faz determinados comportamentos que pode levar a adquirir mais doenças, né? Se arrisca mais, não só na parte sexual, mas também em tudo, né? Em acidentes de trânsito, de moto, né? A gente vê nas estatísticas que tem muito mais acidente em homem do que em mulher. Como se a mulher fosse um pouco mais cuidadosa, né? O homem é mais aventureiro e isso, às vezes, é uma virtude, às vezes é um defeito, né? Que leva a vários acidentes e doenças, né? Eu quero também testemunhar que esse cidadão, Dr. Micael Vieira, é um grande médico, a qual confiamos recentemente a cirurgia do meu filho que é estudante de medicina, e fez a cirurgia com ele, uma cirurgia de pênis, né, de prepúcio, que é como fosse quase uma fimose, mas não é fimose, e ele está ótimo. Aliás, com 2 dias, cara, que tinha 2 dias que ele já queria, um aniversário na família, ele já queria ir, a gente que não deixou. E já voltou às suas atividades, já voltou à academia, já voltou à faculdade, está ótimo. Daniel, foi a cirurgia feita pelo Dr. Micael no hospital da Unimed, né? Isso. Doutor Micael, além do hospital da Unimed, opera em outros hospitais? Sim, a nossa equipe ela opera no hospital da Unimed, né, aqui no Juazeiro, no Hospital São Camilo Crato, no São Vicente em Barbalha, e logicamente às vezes tem algumas peculiaridades, né? O paciente ele prefere fazer a cirurgia em algum outro hospital, a gente faz também, não tem nenhuma objeção por nenhum hospital, desde que se tem uma segurança, né, para você executar o ato cirúrgico, e que todos os hospitais daqui dão essa segurança, né? Então não teria problema. É mesmo. O importante é que a pessoa tenha uma boa entrada, tem amizade, tem conhecimento, tem colegas e consegue, né, operar conforme o pedido, o gosto de quem vai, do paciente, sim, né? Certamente. Que escolhe o local onde quer fazer a cirurgia, mais próximo de casa, etc. Sim, certamente. Vamos falar agora sobre o Novembro Azul. Prevalência, estatística, situação nossa aqui na região comparada ao Brasil e ao mundo, o INCA, o que é que diz, a Sociedade Brasileira de Urologia, que você faz parte, o que é que diz sobre a incidência, a frequência do câncer de próstata? Então, o tumor de próstata, ele é o tumor mais frequente no homem, né? Você tirando os tumores de pele, porque motivos óbvios, né? Nossa pele está exposta ao sol, né? Totalmente. Então, você tirando os tumores de pele habituais, né? Ele é o mais frequente, né? Nos homens, assim. E também ele é a segunda causa de morte, né? Ele só perde para os problemas cardiovasculares, né? Que são tipo infarto, AVC, enfim. Mas é um tumor extremamente frequente, principalmente após os 55 anos, né? Na verdade, existe tumor de próstata, sim, em pessoas jovens, embora a gente saiba que a incidência vai aumentando cada vez mais com a idade, inclusive isso é um fator de risco, né? O paciente que ele é mais idoso, ele tem uma chance maior de ter câncer de próstata em relação ao mais jovem, por isso que a campanha foca em determinados focos de idade, digamos assim, né? Mas é uma doença que apesar de ser muito frequente, né,
e de matar muito, ele tem uma evolução, dependendo de cada caso, até uma evolução lenta, né? Inclusive na história natural da doença. E pelo fato também de ter essa evolução lenta, traz muito sofrimento para a família, porque eles acabam passando por várias etapas assim da doença, né? Então é algo realmente muito frequente. Aqui na nossa região ela segue a nível nacional, a gente percebe isso na prática, né? É algo bastante frequente realmente. E uma das cirurgias que a gente mais indica é a cirurgia do câncer de próstata, né? Pelo fato de ser muito frequente também. E é algo que realmente não deve ser deixado de lado, né? Você tem que focar bastante, né? Porque quando você pega um tumor de próstata em uma fase precoce, você vai oferecer uma chance de cura para essa pessoa de mais de 95%. Quer dizer, se você pegar 100 pacientes com tumor de próstata precoce, né, descoberto na fase inicial, 95 deles, né, dos 100, 95 vão estar curados, digamos assim, né? Então é algo que tem que se focar. Muito bem, é mesmo. E esse Novembro Azul, ao lado do Outubro Rosa, foram os meses, assim, as campanhas com laços, cores, que mais chamou a atenção e pegou, né? Outras estão ainda com dificuldade de serem reconhecidas, assim, popularmente, só no meio médico. Como começou? É uma coisa mundial, é uma coisa nacional? E quais os objetivos principais dessa campanha? Exatamente. É importante que se diga, Péricles, que aqui no Brasil, tem até interessante, eu vou até dar, quem tiver interesse de pesquisar, tem uma entidade não governamental que chama Instituto Lado a Lado pela Vida. Eles têm várias páginas no internet, Instagram, Facebook, enfim, e foram eles que trouxeram a ideia do Novembro Azul para o Brasil, né? Não foi nenhuma entidade governamental, não foi nada relacionado assim, mais oficial, mas eles começaram com uma campanha que foi percebido, né, que a nível mundial estava sendo feita, né, como eu falei, inicialmente Europa, Austrália, que foi um dos primeiros países assim que começaram essa ideia de conscientização contra a saúde masculina, e hoje o Instituto Lado a Lado pela Vida é uma das principais entidades que disseminaram essa ideia. E a partir disso, as sociedades médicas foram também adquirindo essa ideia, né? Então, inicialmente, a Sociedade de Urologia, de Oncologia Clínica, Oncologia Cirúrgica, até nessa questão mental da psiquiatria também foi visto essa questão da consciência para uma boa saúde masculina. E é algo antigo, assim, não tão antigo, mas já tem há vários anos, né, há mais de 10, 15 anos. E cada ano que passa, cada vez mais entidades estão aderindo a essa ideia, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje é até uma forma, né, de aderir também a essa ideia do Novembro Azul. Mas começou a ser muito difundido em faculdades, né? A educação médica para futuros médicos e profissionais não médicos também, né? Então, aos poucos isso foi se difundindo cada vez mais, né? Então é uma ideia mundial que foi adaptada aqui para a gente e cada ano tem se fortalecido cada vez mais. E o foco principal é realmente o diagnóstico cedo, né? Para aumentar as chances de cura, né? Exatamente. Muita gente fala prevenção, né? A questão da prevenção, quando me perguntam, mas a prevenção, a gente vai conseguir fazer a prevenção. A prevenção, na verdade, do câncer de próstata já foi muito estudado. Tem vários trabalhos que já estudaram, por exemplo, uma dúvida que todos perguntam assim no consultório: doutor, tem algo que eu coma ou que eu use que evite o câncer de próstata quando eu tiver 50 anos? Já foi estudado, que isso é uma coisa importante, né? Claro. Então já foi estudado medicação, como finasterida, dutasterida, já foi estudado selênio e vitamina E em altas doses, que antigamente... Licopeno. Existe até um estudo muito famoso, um estudo randômico, bem prospectivo, bem conduzido, chama SELECT, o nome desse estudo, quem quiser pesquisar, e foi visto que na verdade não tem. Então, não tem, infelizmente. Mas, comprovadamente, recentemente, saiu até um estudo muito bom que comprovou que a forma que você tem de prevenir o câncer de próstata é uma forma de você prevenir
outras doenças, por exemplo, a cardiovascular. Perder peso, não fumar, não beber em excesso, se alimentar bem, praticar atividade física. Então, comprovadamente, essa mudança do estilo de vida, ela diminuiu a quantidade de pacientes com tumor de próstata. Então, essa prevenção é algo que tem que ser trabalhado sempre, logicamente, no consultório. Mas o Novembro Azul, ele foca no diagnóstico precoce, né? Então, tipo assim, como que a gente vai pegar essa população que não sente nada, né? E vai diagnosticar o câncer de próstata. Porque a ideia é a gente tentar pegar pessoas que não sentem nada, né? Para a gente dar uma chance, logicamente... Porque quando sente, o tumor já está avançado, né? E também assim, quando o paciente, o homem ele é um pouco mais desleixado, digamos assim, mas quando ele sente alguma dificuldade para urinar, um sangramento urinário, ele teoricamente ele já vai procurar o médico, né? Então, nem sempre é assim, mas a maioria vai. Agora, o foco principal da campanha é em quem não sente nada, que é o que a gente chama de rastreamento, né? É você pesquisar um câncer em uma pessoa que não está sentindo nada, né? Porque você pegando o câncer naquela pessoa, que é uma fase precoce, você oferece uma chance de cura maior. É verdade. Bom, esse programa ele é gravado. Infelizmente hoje a gente não está conseguindo colocar a live de Facebook, problema técnico, estamos tentando resolver aqui, o Sérgio está tentando resolver, para você nos assistir, né? E não só nos ouvir na FM Padre Cícero. Mas a gente tem o cuidado de gravar esse programa e reproduzir depois nas nossas redes sociais de YouTube, podcast. Tem o podcast Gastroclínica Vasconcelos e tem o podcast Dicas de Saúde. E temos também o site do radialista Tony Santos. Tony Santos que faz o programa O Som do Brasil, domingo à tarde aqui na FM Padre Cícero. Ele tem o site clubesintonia.com. clubesintonia.com. E ele deixa disponível 4 programas Dicas de Saúde por algum tempo, né? Quando vai entrando um novo, o de hoje, aí sai o mais antigo, mas fica sempre 4 gravados para ouvir, né? Para assistir, infelizmente, só quando voltar o Facebook, né? Voltar a live. Pois é, vamos para o nosso primeiro apoio cultural, nosso programa. Depois a gente volta entrevistando o Dr. Micael Vieira, médico, cirurgião, urologista. Novembro Azul, conscientização sobre a saúde do homem, principalmente câncer de próstata. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero. Dicas de Saúde há muitos anos, desde o tempo da rádio comunitária Padre Cícero, do nosso saudoso Padre Luiz Sampaio, tem como objetivo promover saúde. E a gente acompanha essas campanhas, né? Como Novembro Azul, Outubro Rosa e todas as outras campanhas de promoção de saúde, de conscientização. Então, começamos novembro, hoje é dia 6, estamos aqui com o Dr. Micael Vieira. Ele é médico, cirurgião, urologista e veio falar sobre esse mês de novembro de conscientização sobre a saúde do homem. É o Novembro Azul, principalmente sobre câncer de próstata. Aí ele falou aqui sobre a incidência, a frequência, falou sobre o diagnóstico cedo, falou sobre a prevenção, que é a prevenção de todos os cânceres, faz parte também o câncer de próstata e a prevenção cardiovascular, né? Pressão alta, obesidade, diabetes, sedentarismo, né? Tudo isso é importante numa prevenção, mas no Novembro Azul é um rastreamento para uma pessoa que nunca fez PSA, ou se já fez faz tempo, nunca fez toque prostático, ou se já fez faz tempo, fazer novamente, porque quando se descobre cedo, a chance de cura é alta. Mas, infelizmente, quando se descobre avançado, a mortalidade também é alta, não é, doutor Micael? Com certeza. Para você ter ideia, existem dados estatísticos, né, que assustam, né? Quando se vê a quantidade de mortes
por ano, digamos assim, por câncer de próstata, é visto que a cada 40 minutos um homem morre de câncer de próstata, né? Pelo fato de ser muito comum também, né? Então, é uma doença muito comum, uma doença que, se não diagnosticada cedo, mata muito. Então, esses dados acabam assustando até, Assusta. Né? 40 minutos morreu um homem. Câncer de próstata. Por câncer de próstata. E complicações do câncer de próstata. Câncer de próstata. Significa 42 ou 43 por dia. Exatamente. Morte por câncer de próstata. Mais de 14 mil mortes por ano no Brasil, né, segundo o INCA. Com certeza. É muita coisa. É muita coisa. E além daquilo que eu tinha comentado, né? Além da morte porque o câncer de próstata, ele, infelizmente, quando ele evolui para esse caminho desfavorável, digamos assim, ele gera muito sofrimento. Não que os outros não gerem, mas gera muito sofrimento também, porque os sintomas dessa fase já são meio complicados, né? O paciente ele não consegue urinar, ou urina com sangue, ou acaba fazendo hemodiálise, sabe? Então é uma evolução meio sofrida, digamos assim, né? Então o foco é evitar isso, né? É verdade. Agora, sim, avisar que a live já está funcionando, viu? Quem quiser nos ver, a live do Facebook, você bota assim, você vai no Facebook, aí bota FM Padre Cícero 104,5. Pronto, no Facebook você botando FM Padre Cícero 104,5, você já entra diretamente na nossa live de Facebook na FM Padre Cícero, que fica no Facebook, né? Para nos ver, nos acompanhar e fazer perguntas lá, viu? O pessoal gosta de fazer perguntas pelo Facebook. Então vamos acompanhar e eu passar as dúvidas para o Dr. Micael Vieira, que é médico urologista. Dr. Micael, como é que um médico que se forma numa faculdade de medicina após 6 anos, como é que ele chega um dia a ser especialista em urologia? Qual é o trajeto? O que é que ele tem que fazer para ser especialista? Pronto, com relação à formação, né, do médico urologista, digamos assim, a urologia é uma especialidade cirúrgica, né? Então, todas as especialidades cirúrgicas, existem uma coisa que a gente chama de pré-requisito, né? Que são outras especialidades que você só pode ingressar na que você pretende seguir se você fizer ela antes, no caso, a cirurgia geral. Então, atualmente, você precisaria fazer uma residência de cirurgia geral. Essa residência atualmente são 3 anos, na minha época eram 2, né? Mas agora mudou, são 3 anos de residência em cirurgia geral. E após concluir a residência de cirurgia geral, você precisa fazer a residência na urologia, né? E a residência médica, né, de urologia, ela tem um tempo de 3 anos também, né? Logicamente, sempre se recomenda, após você finalizar toda a residência médica, você tem que fazer uma coisa que se chama prova de título da sua sociedade, né? Então, cada sociedade médica existe uma prova onde você faz ao final para você comprovar, né, seus conhecimentos, enfim. E após isso, após você ter feito sua prova de título, você pode registrar, né, sua especialidade junto ao Conselho Federal de Medicina e à Associação Médica Brasileira, que são as entidades, né, que regulam as especialidades médicas no país, né? Então é esse tempo aí. E hoje em dia existe também, né, as pós-residências, as pós-graduações, né, de várias subespecialidades, digamos assim. No caso da urologia tem várias, né? Tem quem envereda mais no sentido da oncologia, que foi o meu caso. Tem outros que vão mais no sentido da andrologia, que é os colegas que gostam mais de trabalhar na questão de sexual, na questão dessa saúde sexual, digamos assim. Tem outros que enveredam para o campo da infertilidade. A urologia é uma especialidade que tem uma gama de caminhos, né, muito grandes a se seguir. E logicamente, cada médico, né, que vai para essa área, ela acaba tendo uma pretensão a mais ou a menos por cada caminho, né, por cada estrada, digamos assim. Muito bem, é isso aí. O que é a próstata? Só tem homem, não tem mulher. Qual a função ou os objetivos da próstata no homem?
A próstata, ela é um órgão que eu até costumo dizer que foi um órgão criado por Deus, né? Mas está num lugar muito escondido, digamos assim, né? Ela é um órgão do sistema reprodutor masculino, né? Só quem tem são homens. Mas ela está abaixo da bexiga, acima do reto. Quer dizer, uma localização bem escondida, né? Bem entuchada, digamos assim. E a função dela, ela tem uma função extremamente importante, que é a função reprodutiva, né? A próstata, ela produz a maior quantidade de esperma do homem, né? 90% do volume espermático ele é produzido pela próstata. Tanto é que pacientes que operam de câncer de próstata, eles não conseguem ejacular, digamos assim, né? Mas é um órgão extremamente importante para a saúde reprodutiva e também para a saúde sexual do homem. Então, e é um órgão, logicamente, que só existe em homens e está nessa localização que a gente chama pélvica, né? Que é dentro do abdômen, né? Dentro da região pélvica abdominal. E normalmente eu costumo dizer para o paciente, o tamanho normal dela parece um limão assim pequeno, aquele limãozinho menor, né? Ela mede o tamanho habitual dela 20 a 30 gramas, né? Então é um órgãozinho pequeno e de localização pélvica, né? Na região pélvica. Muito bem, de grande importância e que infelizmente aloja o mais frequente câncer dos homens. As perguntas começando a chegar. Descobriram que o Dr. Micael está aqui na FM Padre Cícero, já chegando de carrada, pergunta. O Cícero Nascimento, ele disse que descobriu que a próstata era crescida, ele não colocou a idade, graças a um exame de toque que ele fez. E diz que os homens que deixem de ser machistas, se cuidem. Manda um abraço a todos e ao Dr. Jardel, que descobriu esse problema que ele tinha. Exatamente, é muito frequente, né, o crescimento, inclusive é muito confundido, sabe, Péricles? O crescimento de próstata, ele não é câncer. Não é câncer, né? E ele também não leva ao câncer de próstata. Também não. Embora a gente saiba que a próstata grande, ela também pode ter câncer, né? Então são doenças diferentes, né? Mas que tem que ser pesquisado da mesma forma, o câncer de próstata. Com um especialista, urologista. Sim, com certeza. Porque, olha, essa outra pergunta do nosso amigo James Lima trabalhava aqui conosco, por isso que ele botou o grande doutor Pérez, menos James, né? Grande amigo, você, grande amigo. Ele está dirigindo e ouvindo dicas de saúde. E pergunta, um check-up, doutor Micael, você faz um check-up. Nesse check-up, vem algum indício que pode ter câncer de próstata? Sim, tem o exame de sangue, né, o mais conhecido, que é o PSA, um exame coletado no sangue. O PSA é uma proteína, né, produzida pela próstata. Se o PSA está aumentado, ele sinaliza algum problema de próstata, não necessariamente o câncer de próstata, mas ele nos sinaliza alguma coisa, né? Embora o check-up urológico, ele tem que incluir o exame do toque, obviamente. Por quê? Funciona, eu sempre falo assim, por exemplo, o cardiologista ele vai auscultar o coração, né? O médico de pulmão vai auscultar o pulmão, né? A gente da urologia tem que examinar a parte genital masculina, examinar a parte prostática, exatamente por isso, porque é um dado importante que se fale, o PSA, que é o exame mais conhecido, né? 30% dos pacientes que têm PSA normal, eles podem ter nódulo de próstata. Então é um número grande, digamos que de 10 que faz PSA, dos 3 que dão normal, 10 PSA normal, 3 normal, pode ter nódulo. Então tem que fazer o toque também, né? Que é o tem exame, que ser os dois. Os dois, exatamente. Porque eu, inclusive, um dos colegas aqui, urologista que veio, falou uma coisa para justificar que tem que ser os dois, ele falou isso, mas falou uma coisa também contra o toque. Ele falou que o toque não vê a parte posterior, por isso tem que ter o PSA associado. Também, né? A gente vê a parte periférica, né? Que é a casca, digamos assim. A próstata, ela tem uma cápsula, né? Como se fosse uma casca do limão, digamos assim, e a parte interna, né? Então, no toque a gente vê a parte periférica. Hoje em dia tem um exame que eu particularmente, eu uso com bastante frequência, junto com o toque e o PSA, que é a ressonância multiparamétrica de próstata. É um exame. Hoje em dia não, isso já está há mais de 7, 8 anos, digamos assim. Está sendo utilizado cada vez mais. É transretal ou é por cima mesmo? É uma ressonância normal, habitual. Entra no aparelho de ressonância, mas é um exame
direcionado para a próstata, né? Ele é bem interessante esse exame, Péricles. Ele classifica a próstata em 5 graus, igual a mamografia, né? É o PIRADS, né, que a gente chama. E esse PIRADS vai de 1 a 5. É, né? Aquele classificação de Gleason? Não. Aí já é histológico, É histológico. É uma classificação de... radiológico mesmo, radiológica, o PIRADS. E daí ele nos estima a chance daquele paciente ter um câncer de próstata. Por exemplo, o paciente que tem uma ressonância que faz com um PIRADS 4 e 5, ele tem uma chance grande de ter um tumor clinicamente significativo, um tumor que você precisa tratar, digamos assim, né? Então, esse paciente, obrigatoriamente, ele vai para uma biópsia de próstata. Então, a ressonância, ele é um exame a mais disponível, né? Você, no pedido, os médicos fazem o pedido, coloca ressonância magnética da pelve masculina ou exclusivamente da próstata? Da próstata. Ela é ressonância magnética multiparamétrica de próstata. Falando em detalhes técnicos do exame, ele tem 4 partes, né, desse exame, onde ele vê basicamente se existe algum nódulo que capta contraste, né, que é a medicação que é injetada na veia para ver a questão de tumores, né, se esse contraste ele é absorvido rapidamente, se ele é eliminado lentamente ou rapidamente, e a partir disso ele classifica em graus, né? Entendi. Então isso é um exame a mais. A gente faz assim, de forma global, PSA e o toque da próstata, né? Se houver alguma dúvida naquele toque ou alguma dúvida no valor do PSA, você teria, hoje em dia esse exame existe e te ajuda tanto no diagnóstico quanto no tratamento até, no planejamento do tratamento. Interessante. E conosco muita gente já na live do Facebook, a Maria Aldeane dos Santos, a Sônia Araújo, a Socorro Ribeiro. Bom dia para você também, Socorro. O Cícero Nascimento, que fez aquela pergunta. A Maria Aldiane fez também uma pergunta. Qual a idade que o homem deve procurar o urologista, principalmente se ele tem um caso de câncer de próstata na família? Esse paciente, ele tem uma chance, se for um parente de primeiro grau, ele tem uma chance 3 a 4 vezes maior de ter o câncer em relação a uma pessoa que não tem esse histórico dele. Então, esse paciente, ele precisa procurar para fazer o check-up urológico, né, a partir dos 45 anos. Isso é o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia. Embora exista uma outra entidade que a gente também segue, né, que é a Associação Americana de Urologia, que é a AUA, que recomenda que esse perfil do paciente vá aos 40. Então, essa idade de início, ela é bem variável, dependendo de qual escola você siga, né? Se for a brasileira, 45, se for a americana, 40. Então, eu prefiro pecar pelo excesso. Então, eu antecipo um pouquinho mais, eu coloco 40 anos. A gente também tem esse problema na gastro, sobre câncer de estômago e o coloretal, que a maioria fala de 50, algumas sociedades 45, e agora já há uma proposta para 40 anos, tanto de coloretal, que está aumentando no mundo todo, quanto de estômago. Aí quando aquele ator do Pantera Negra, né, teve com 43 anos de idade, foi a prova, aí já aprovaram 45 anos, quase todo mundo todo, e ainda há tendência a reduzir para 40, o rastreio, né? E esse sim é uma prevenção, né? Porque quando encontra o pólipo e ele é adenoma e tira evitou o câncer, né? Certeza. Esse é realmente uma prevenção. E o pessoal ligando, outra pessoa, Socorro Ribeiro. Socorro Ribeiro quer saber, com referência ao Hospital Regional do Cariri, se já voltou lá ou em outro local, que tínhamos aqui, o único transplante que tinha no Cariri era de rins, né? Sim. Mas com a pandemia e com a morte do nosso querido Dr. Gilberto, houve uma parada, ficou só o Dr. Coutinho, né? Mas tem o filho do Dr. Coutinho, tem o filho do Dr. Valêncio, que eles fazem também. Você está sabendo como está o transplante de rins aqui no Cariri? Se já voltou, se não voltou? Com relação ao transplante, falando do hospital onde eu trabalho, né, no SUS, né, digamos assim, que é o regional, lá não é feito, né? O que é feito bastante lá são as captações de órgãos, né? Onde vem várias equipes de
de fora, que quando tem algum paciente doador de órgãos, né, que a família aceita a doação de órgãos, então vai uma equipe lá fazer a captação. Agora, a realização do transplante renal lá não é feito, né? Eu não tenho muitas informações acerca disso, mas eu acredito que seja algo que certamente vai ser desenvolvido, né, aqui por conta da demanda, né? Retomado, com certeza. Porque realmente foi um baque muito grande a morte do nosso amigo, Dr. Gilberto. Sim. Mas tem um pessoal bem capacitado, né? E Sim, com o sim, Dr. Coutinho à frente, né? Meu amigo Dr. Coutinho, a gente jogava bola. A gente jogava bola bastante. Um abraço para você, Dr. Coutinho. Vamos conversar para você vir também, viu? Novembro Azul. Dr. Edgar, Dr. Coutinho, Dr. Roberto Alencar, Tarcísio não, é o Pierre, como é o nome? Dr. Marcelo Pierre. Marcelo Pierre, tá me devendo uma visita aqui, Marcelo. Edgley, né? E o nosso amigo Otávio Fernandes, bastantes urologistas, né? Região do Cariri, sim, graças a Deus. Antigamente era só o Robério aqui e o Pierre lá no Crato, Marcelo. Agora está cheio, né? Sim, exatamente. É bom que a população só tem a ganhar, né? Com ótimos profissionais. Como ele é feito? Tem o toque, tudo bem, desconfia, toca o tumor, né? Toca algo endurecido, não é isso? Exatamente. E o PSA que às vezes está aumentado. Aí no caso do PSA aumentado e principalmente do toque de algo diferente, aí se faz a biópsia, é isso? Exatamente. O toque de próstata ele é um exame muito fácil, assim, porque a próstata normalmente ela tem a consistência, parece a ponta do nosso nariz, é molinha. Né, a próstata normal, digamos assim. Enquanto tem nódulo, você estar pegando um ferro, é duro, não tem dúvida quando tem nódulo. E daí quando você toca essa área mais dura, né, diferente da outra que é mais amolecida, você suspeita, né? Então você alia o exame, você alia o PSA, eventualmente se você quer melhorar ainda mais seu diagnóstico, você pede uma ressonância, né? E daí você vai para a biópsia, né, que são retirados de forma randômica, a gente fala de forma de várias posições, né? Em média 12 microfragmentos, 12 pedacinhos pequenos. Esses pedacinhos eles são encaminhados para estudo, né? E é dado o diagnóstico de problema de próstata, né? De câncer de próstata, digamos assim. É feita através da biópsia realmente. Biópsia. E a biópsia não precisa ser guiada por ultrassom, não precisa, com certeza. Né? E atualmente existe até, para você ter ideia, que a ressonância que eu te falei, que está vindo cada vez mais nesse armamentário, existe inclusive uma biópsia hoje que a gente chama por fusão de imagens, né? Que aumenta ainda mais o diagnóstico. O que é feito? É feita a ressonância da próstata, o ultrassom transretal de próstata, junta as duas imagens para guiar a biópsia, né? Você parando para pensar que há uns 30 anos atrás era feita a biópsia apenas guiada pelo nosso dedo, né, digamos assim. Então olha como a medicina avançou, né? Então inicialmente foi pelo ultrassom, hoje em dia está usando até a ressonância. Então existem várias formas de você biopsiar para aumentar a chance de sucesso na biópsia. Entendo, muito bem. Eu já tive a oportunidade de fazer diagnóstico, porque é o seguinte... Aqui no Juazeiro, quando eu voltei, em 1989, não tinha colonoscopia nem retossigmoidoscopia. O exame colonoscópico é um aparelho de mau custo, né? Eu não tinha condição de comprar, mas o retossigmoidoscópico, que é mais econômico, eu passei a fazer, por uma necessidade, né? Inclusive tratamento de hemorroida, tudo. E no roteiro a gente faz o toque. Faz o toque antes de introduzir o aparelho. Sim. E quando eu sentia algo mais rígido, encaminhava para o Edgar, para o... Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural do programa Dicas de Saúde e a gente volta daqui a pouco com mais Novembro Azul com o Dr. Micael Vieira, urologista. Dicas de Saúde, Outubro Rosa e festa do nosso padroeiro, Sagrado Coração de Jesus. Eu falei e vou falar de novo.
Hoje é o início, hoje é a festa, a abertura. 7 da noite, missa de abertura, 19 horas, com bênção, hasteamento da bandeira do Sagrado Coração de Jesus e também a bandeira nas comunidades da paróquia. Essa festa do Sagrado Coração de Jesus começa hoje, vai até o dia 20 de novembro e tem como tema Coração de Jesus, fonte de toda consolação. Olha aí, os fogos da festa do Sagrado Coração de Jesus. Hoje estamos com o médico urologista Dr. Micael Vieira. Ele veio falar sobre o Novembro Azul, conscientização sobre a saúde do homem, principalmente câncer de próstata. E perguntas para ele. Tem uma pessoa que pergunta, eu não entendi bem a pergunta, sobre ressecção da próstata. É o Mário. Não sei em que sentido, só para comentar, falar sobre isso, talvez seja no sentido de quando se faz a cirurgia da própria próstata, né? A retirada dela, ou quais são as consequências, doutor Micael? Pronto, a ressecção da próstata, na verdade, assim, existem duas formas de você operar a próstata, né? Ou você faz uma cirurgia que se chama prostatectomia radical, que é quando você tira próstata inteira, né? Não só a parte central dela, a parte do meio dela, você tira a parte do meio, a parte de fora, que é a cápsula, as vesículas seminais e os ductos deferentes, são estruturas que são ligadas à próstata. Então, a prostatectomia radical é a cirurgia do câncer de próstata. Então, essa cirurgia é para tratar o câncer de próstata. E existe a ressecção da próstata endoscópica, que é através da uretra, né, do canal da urina. Essa ressecção endoscópica é como se fosse, eu sempre uso o exemplo do pão francês, quando eu vou explicar, né? Você tira o miolo do pão. Você tira o miolo do pão, vai ficar a região central aberta, o oco aberto e a parte externa do pão, né? Então, o que a gente faz na ressecção endoscópica de próstata é tirar o miolo da próstata, né? A parte central da próstata. Né, qual é o objetivo dessa ressecção? É você tratar o crescimento da próstata. Então, a ressecção endoscópica de próstata, ele é o tratamento para crescimento de próstata, né, que é uma doença benigna, não é câncer. Já quando você remove a próstata inteira, né, que é a prostatectomia radical, é o tratamento do câncer de próstata. Então, realmente são duas cirurgias diferentes. Embora, Péricles, exista um cenário, que é um cenário meio ruim, que a gente não quer chegar nele, né? Que é o câncer de próstata que já se espalhou, o metastático, né? Esse câncer de próstata metastático, no paciente que não urina bem, não tem indicação mais de você tirar a próstata toda. Então, o que você faz para ele urinar melhor? Você faz essa cirurgia endoscópica, pelo canal, mas no sentido de aliviar sintomas, né? Embora a ressecção endoscópica de próstata, que é essa que ele perguntou, seja utilizada mais comumente para o crescimento da próstata e não para o câncer, né? Muito bem. Tratamento de câncer de próstata é cirurgia. Tem tratamentos outros complementares à cirurgia ou é só cirurgia? Então, atualmente o câncer de próstata, tanto localizado, né, que é aquele que está só na próstata, quanto aquele que já saiu um pouquinho dela, né, que a gente chama localmente avançado. E hoje em dia até os oligometastáticos, né, que a gente chama, que é o quê? O que se espalhou, mas se espalhou um focozinho pequeno, pertinho da próstata, a cirurgia se impõe. Ele é o tratamento inicial do câncer de próstata, isso é comprovado já, né? E com relação a você fazer, por exemplo, uma radioterapia, algumas medicações via oral ou injetável, né, no pós-operatório, digamos assim, depende muito da fase onde você diagnostica. Por exemplo, se você diagnostica um tumor localizado e opera o tumor localizado, quase 100% deles vão ficar só na cirurgia, não vão precisar fazer nenhum outro tipo de tratamento. Já se você opera um tumor de próstata, onde já existe algum sinal, né, de que tem um gânglio, que é uma íngua, que está na região pélvica, que está acometida por esse tumor, né? A biópsia mostra que um linfonodo, que é esse gângliozinho, essa íngua da barriga, tem tumor.
Não necessariamente você pode indicar o tratamento com radioterapia de cara, mas a gente percebe que ao longo do acompanhamento desse paciente, ele pode precisar complementar esse tratamento ou com radioterapia ou com medicações via oral ou injetável, certo? Então, dependendo do estágio, a cirurgia ela é um único tratamento, né? Embora só o acompanhamento vá dizer se vai haver necessidade de complementar ou não. Muito bem, então a chance de cura realmente é a cirurgia, com ou sem outros tratamentos adjuvantes, complementares, mas a cirurgia é o tratamento de eleição, é o que cura. Agora vamos falar de polêmica. A gente tem uma ferramenta maravilhosa na medicina, chamada medicina baseada em evidências científicas, que estuda bem estudados os trabalhos científicos para serem bem interpretados e evitar erros de interpretação e tudo. E a medicina baseada em evidência científica, ela critica o Novembro Azul. Numa parte a gente até entende que essa questão de falar prevenção deveria ser diagnóstico precoce. Mas ela entra também numa polêmica em relação, inclusive dividiu sociedades no mundo todo, né? INCA, Sociedade Brasileira de Urologia, americana, europeia, que é sobre quando deve rastrear e quando deve tratar, para não deixar sequelas, né, de impotência sexual, de incontinência urinária. Existe realmente tumores, câncer de próstata, que não necessita tratamento, como eles dizem? E como saber isso? Só o urologista mesmo que vai analisar caso a caso esclareça essa polêmica. Exatamente. Isso aí já é uma coisa assim que, na verdade, já está até bem definida essa questão do tratamento. Eu particularmente sigo, eu ofereço, pelo menos no consultório. É uma decisão compartilhada, que a grande questão é a seguinte: quando você tem o câncer de próstata, ele é classificado em vários graus, né, digamos assim. Só que o diagnóstico precoce, ele fez com que a gente descobrisse tumores muito iniciais. O que é ótimo. Né? Exatamente. Mas, um fragmentozinho, um PSA muito baixo. Então, existe um tratamento que se chama vigilância ativa, certo? Isso é um tratamento. Existe um urologista canadense, que é o Lawrence Klotz, é o cara que mais publica em vigilância ativa há mais de 20 anos. E ele comprovou, através da casuística dele, que existem tumores de próstata que, na verdade, não é que você não vai tratar, você não vai operar aquele câncer, não é isso. Você vai tratar ele se ele progredir em algum momento. Ele comprovou que, dependendo do tipo de tumor e do estágio que você diagnostica o tumor, aquele paciente ele vai viver a vida dele e o resto da vida dele e aquele tumor não vai progredir. Quer dizer, a biologia tumoral daquele paciente não vai ter esse tipo de progressão. Então, a vigilância ativa não é que você não está tratando, você está tratando. Existem protocolos de vigilância ativa que a gente tem que seguir. Por exemplo, eu particularmente no meu consultório eu tenho 2 pacientes em vigilância ativa. Não é muito, que a maioria quer operar mesmo. Mas eu estou com 2. Tem medo, quer se livrar daquilo. Aí, quando a gente entra em vigilância ativa, eu ofereço um termo, né, de consentimento, onde ele se compromete em ficar fazendo os exames regulares. E o protocolo basicamente é PSAs a cada 6 meses, exame de toque de 6 em 6 meses, ressonância uma vez por ano, biópsia de próstata a cada 1 ano e meio, a depender do resultado dos outros exames. E um deles, para você ter ideia, quando a gente rebiopsiou ele, já não viu mais o tumor de próstata. Na primeira biópsia viu um microfragmento, no outro ano, quando a gente biopsiou, ele não tinha mais. Né? Então, assim, a vigilância ativa existe, certo? É segura, a gente tem que oferecer. Por quê? Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado às vezes a gente tem que tomar cuidado para nós não sermos mais lesivos do que a própria doença. Então, logicamente, isso é um mito que eu sempre falo para os alunos do internato, quando eu vou fazer palestra na faculdade, enfim, eu tento desmistificar 2 grandes mitos da cirurgia de câncer de próstata, que são mitos realmente, que é a incontinência urinária e a disfunção sexual.
Isso hoje em dia, com o avanço técnico, né, com a tecnologia, cirurgia minimamente invasiva, videolaparoscopia, cirurgia robótica, cada vez mais essas taxas elas estão sendo mais reduzidas, né? O paciente ele não fica mais usando fralda muito tempo. A questão sexual, existe a reabilitação peniana com vários remédios para a gente tratar, né? Então, são mitos que a gente precisa desmistificar. Mas, se for um tumor numa fase muito inicial que se encaixe nesse protocolo de vigilância ativa, que é um protocolo, Péricles, feito pelos principais hospitais de câncer do país e do mundo. Por exemplo, o hospital onde eu trabalhei durante um ano, que foi o Hospital de Câncer de Barretos, que é um dos principais hospitais que tratam câncer em São Paulo, né, e recebe pacientes de várias cidades do país, a gente tinha um ambulatório só de vigilância ativa, para você ter ideia. Eram muitos pacientes de vigilância ativa. O INCA tem ambulatório de vigilância ativa. Então é um tratamento seguro, porém o paciente ele tem que se comprometer a fazer os exames regulares e tem que entender que tem um problema, né, que é a questão psicológica de ter um problema, né, que é um tumor de próstata. Ele tem que ter um entendimento muito grande disso, né, de aceitar aquele problema e entender que é seguro e que quer fazer esse acompanhamento. Na minha família, teve 2 casos de câncer de próstata. Um cunhado e um co-cunhado, né? Cunhado da minha esposa. O meu cunhado, ele fez a cirurgia e curou. Inclusive, ele não só superou um câncer de próstata, que isso faz muitos anos, como um melanoma também, que teve que amputar dedo, etc. Veio o gânglio sentinela aqui para a axila, etc. Ele também superou. Mas fez a cirurgia de próstata. E esse co-cunhado não fez cirurgia nenhuma, câncer de próstata. Ele já faleceu. Ele já tinha uma certa idade. Mas não foi do câncer de próstata. Não desenvolveu nenhum problema. Quer dizer, é complicado. Tem que ser um especialista para tomar uma decisão tão importante como essa. Né? Não são fáceis. Não são decisões fáceis. Eu tive um paciente, isso é até interessante, um cara muito orientado, professor de faculdade. E ele chegou com um tumor de próstata que se encaixava na vigilância ativa. E ele chegou para mim, ele foi encaminhado por outro colega para a gente fazer a cirurgia por videolaparoscopia, né? E daí ele chegou lá e quando eu vi o caso dele, eu falei, rapaz, vou falar da vigilância ativa para ele. Preciso falar. Falei. Isso. Diz, olha, seu tumor é assim, 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 dessa forma e tal. A gente pode acompanhar. Então, doutor, o que acontece se eu operar? Se você operar, você tem uma chance de cura muito alta. E se eu não operar? Se você não operar, pode ser que você fique... A chance de você ficar muito bem é muito alta. Existe uma... Aí você tem que dar estatística, porque é uma decisão compartilhada. A chance de você progredir tipo assim, esse teu tumor é muito localizado. A chance desse tumor progredir em 10 anos beira os 20%. Então você pode progredir, mas você pode não progredir. Aí ele, pois tá bom, vou fazer vigilância ativa. Quando foi na outra semana, a secretária, doutor Micael, se você lembra de fulano? Não, ele veio aqui pegar a guia de cirurgia. Quer dizer, ele não aguentou, entendeu? Aguentou. E você tem que aceitar. É uma decisão compartilhada, né? Mas eu acho que pelo menos você tem que falar que existe essa modalidade de tratamento, porque senão você tem que ser todo, você tem que, com o seu paciente, você tem que oferecer o que há de mais novo. Você fala, claro. Tem isso, os caminhos são esses. Né? E é uma decisão realmente compartilhada. Tem decisões médicas, né, que a gente não dá opção para o paciente. Você fala assim, olha, tem que fazer isso. Mas tem outras que você tem que dar, né? Não tem jeito. O nosso amigo Joãozinho, diz que o Dr. Micael Vieira é um grande urologista. Deus em primeiro lugar e em segundo o meu urologista, Dr. Micael, diz o João Borges. Foi ele que cuidou muito bem do meu problema. Agradeço muito por ter sido muito bem assistido. João Borges, paciente meu. Grande abraço, João. João e Rosinha, grandes amigos de muitos anos. E tem uma ouvinte, não é isso? Vamos, Sérgio, ouvir o que é que a ouvinte tem a dizer? Bom dia, doutor Péricles. Aqui é Socorro da Miragem. Um abração para o senhor, de muita paz, muita luz. E um abraço para esse médico. Terça-feira eu vou com minha irmãzinha para ele. E ele também que estou mandando um abração. Um bom dia. Bom dia, Socorro da Vila Miragem. Vila Miragem aqui em Caririaçu, né? Bom dia, doutor Péricles. Bom dia ao médico aí e aos ouvintes.
O marido querendo tirar uma dúvida, qual a posição correta para o exame do toque? Porque tem profissionais que ele diz que faz deitado, né? De lado. Deita e fica de lado. Outros só curvado na cama. Qual a posição mais segura? Pois há mais segurança. Se tem assim uma posição, dependendo da posição, se ele é mais confiável ou não. É Marichel aqui do Crato, Grangeiro. Pronto, na verdade não tem nenhuma posição que aumente a chance de você pegar o nódulo não, sabe? Na verdade você tem que fazer a posição onde você já tenha mais hábito de examinar, digamos assim. Você pode fazer em decúbito lateral, que é como ela falou, né, que é de lado, ou só curvado no leito em si, né, exatamente. E existe uma posição também que chama a maometana, né? Eu faço as duas formas, né? A decúbito lateral, a curvada no leito. E a maometana, ela é como o paciente ele fica totalmente curvado para baixo, assim, na cama, né? No leito de exame. Eu acho essa um pouco mais desconfortável, então essa eu uso menos. Mas não tem nenhuma posição que aumente a chance, assim, de você diagnosticar ou não. O que vale realmente é um bom exame, um exame bem feito, um exame... Não pode ser tão demorado, mas também não pode ser tão rápido, porque senão você não consegue examinar bem o órgão, né, digamos assim. É verdade. Então, o que vale é a experiência de quem faz, né? A repetição, a pessoa Sim. aprende a fazer de uma maneira e se sente mais à vontade, e também o paciente não se sentir desconfortável. Com certeza. Agora, já que o Dr. Micael falou claramente do início, 50 anos para os que não têm caso na família, ou até 45 anos, se tem algum caso, ou até 40 anos, né, se tem algum caso na família. E até que idade? Não tem idade para fazer esse rastreio ou tem um limite? Tem um limite, isso é até interessante que se fale realmente, né? Tem idade para começar e tem idade para finalizar o rastreio do câncer de próstata, digamos assim, né? Que é até os 75 anos, né? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a idade padrão 75 ou pacientes que tenham uma expectativa de vida, que a gente estima, né? A gente não sabe exatamente de forma exata, mas a gente estima de pelo menos 10 anos, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um paciente que tem 80 anos, mas ele é muito rígido, né? Então ele merece o rastreio, sim. Eu já operei câncer de próstata, tem paciente de 80 anos, mas que o cara era muito bem de saúde, assim. Então, a gente, na verdade, a decisão de você rastrear, Péricles, vai muito da saúde global daquele paciente, né? Então, vou te dar um exemplo. O paciente que ele é infartado, já teve um AVC, obesidade, síndrome metabólica, com certeza essas doenças elas vão trazer mais problemas para ele do que o câncer de próstata. Então, você tem que ter essa visão mais global de quando terminar também o rastreamento. Embora se o de 80, 85 anos tiver sintomas, você tem que examinar a próstata também, mas na verdade a procura de crescimento, de inflamação, né, prostatites, enfim. Mas o rastreio de forma objetiva, né, 50 aos 75, ou você pode ampliar além dos 75 se o paciente tiver uma expectativa de vida maior que 10 anos. Muito bem. É o Dr. Micael Vieira, médico urologista. Além do câncer de próstata, Dr. Micael, o urologista ele trata os outros problemas da pelve masculina. Fala um pouco sobre a hipertrofia prostática benigna, as prostatites. Sim, a hipertrofia é o crescimento, né, o crescimento benigno de próstata, algo extremamente frequente e que culmina, né, que resulta numa coisa muito chata, né, que é o uso da sonda vesical, aquela bolsa que fica externa, se você não tratar, né. Então você realmente tem que fazer o tratamento com medicação, com cirurgia em alguns casos, em boa parte dos casos, digamos assim. O crescimento de próstata é algo extremamente frequente. Uma coisa que eu queria também, já que você falou, Péricles, dessas outras doenças, né, que eu queria enfatizar bastante, a gente falando aqui da questão oncológica,
que é muito frequente assim na nossa região e que a gente tem que falar também, que é o tumor de pênis, né? Exato. Muitos homens têm o pênis amputado, né, por conta da neoplasia, né, da massa peniana. Existem três problemas de 3 faixas etárias que é Novembro Azul, né? Então é conscientização de saúde masculina. Então, por exemplo, o tumor de pênis ele tem que ser combatido veementemente, principalmente no Nordeste, porque é a nossa região, o Nordeste, é a que tem mais câncer de pênis. Então, existem campanhas, né, da prevenção do câncer de pênis, e aí sim o câncer de pênis a gente se previne. Né? Existe sim a prevenção do câncer de pênis, que é com a lavagem peniana, basicamente. Higienizar o pênis, o prepúcio, né, quando ele está muito inflamado, tem que ser removido, que é um fator de risco para o tumor de pênis também. Então, o tumor de pênis é uma coisa que tem que ser falada. Eu sempre enfatizo isso para os internos, né, quando estão estagiando com a gente. Eu falo, olha, você no teu PSF, quando você for trabalhar no pronto-socorro, enfim, você tem que orientar aquele paciente a higienizar. Parece algo clichê, mas não é. Não é. Então, esse paciente a gente tem que cuidar. E o jovem dos 15 aos 35 anos é a principal faixa etária para o tumor de testículo. Então, o tumor de testículo é um tumor que mata muita gente jovem. E existe também a campanha do diagnóstico precoce do câncer de testículo. E é mais comum do que a gente imagina o câncer de testículo, né? Então, veja que tem uma faixa etária para os problemas de testículo, que é dos 15 aos 40, digamos assim, onde aquele paciente ele só vai sentir uma coisa, ele não vai ter dor, não vai ter nada. Ele vai só sentir que o testículo está crescendo e ficando duro. Então, esse paciente ele tem que fazer o autoexame, igual como as mulheres fazem o autoexame das mamas. O jovem ele tem que fazer o autoexame testicular. Ele vai palpar na hora do banho, se autoconhecer, e se ele identificar algo endurecido, algo diferente, ele vai procurar um médico para examinar. E a população um pouco mais idosa, que é mais ou menos na faixa etária do que tem câncer de próstata, higienizar o pênis, né? Observar se tem alguma lesão, alguma verruga, algum nódulo, algum caroço. E daí é uma forma de prevenir contra o câncer de pênis. E um outro tumor que extremamente frequente, que inclusive é muito diagnosticado até por investigação de colelitíase. Eu operei já vários pacientes que eu estou com uma dor aqui no hipocôndrio direito, eu achei que era gastrite ou colelitíase. Quando se faz ultrassom, descobre o quê? Um tumor de rim, um nódulo renal. Muito comum, muito comum. Então, para tumores de rim, a única forma que você tem de diagnosticar é o quê? O precoce, né? Digamos assim. É fazendo check-up, porque não dá sintoma também. Então, tem três problemas que eu gosto sempre de enfatizar, que é o pênis, tumor de pênis, tumor de testículo e os nódulos renais, né? Essa semana passada, nós operamos uma senhora com um nódulo renal. A gente fez uma nefrectomia parcial, não houve necessidade de tirar o rim, e ela diagnosticou porque ela estava em pré-operatório de uma cirurgia bariátrica. Então ela ia fazer uma cirurgia bariátrica e é de rotina feito ultrassom, né, para ver a colelitíase e tudo. E durante esse exame foi visto, né? Descobri outro caso interessante, foi uma jovem, até uma paciente nossa, que a gente operou também de uma nefrectomia parcial por um tumor de rim. Diagnosticou porque ela ia casar. São histórias interessantes. Ela ia casar e ela, nos exames pré-nupciais que a ginecologista pediu, solicitou um ultrassom e viu o nódulo de rim. Então veja que para rim é check-up, para pênis, higienização local, e para o testículo, né, que é a faixa etária mais precoce, o autoexame testicular. São formas de prevenção, né, com relação à saúde masculina. Muito bem, é o Dr. Micael Vieira, médico urologista, que veio falar sobre o Novembro Azul e sobre a saúde do homem. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Sérgio. Depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Micael Vieira. FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo há muitos anos à frente do Dicas de Saúde, hoje com o Sérgio, operador de som. Você pode tirar suas dúvidas do nosso convidado, hoje o Dr. Micael Vieira. Ele é médico urologista, cirurgião, e
veio falar sobre o Novembro Azul. O José Ferreira, lá de Missão Velha, ele tem hipertrofia prostática benigna, HPB, e pergunta se o medicamento Combodart, se tem algum problema, se ele pode ter algum problema de tomar a longo prazo. Entendi. O Combodart, ele é uma medicação que ele é usada para o crescimento de próstata, né? E ele tem duas substâncias. Uma delas é a tansulosina e a outra é a dutasterida. São dois remédios, duas drogas, né, que estão juntas em uma única cápsula. E daí, assim, um efeito muito comum do Combodart, mas é mais por conta da tansulosina, é uma coisa que a gente chama de ejaculação retrógrada. O que é isso? Quando o paciente, durante o ato sexual, ele vai ter a ejaculação, ou seja, a eliminação do esperma, né, quando ele tem aquela sensação de plenitude, de prazer, boa parte desse esperma ele acaba voltando para a bexiga, certo? Por conta de um efeito do próprio remédio, porque o remédio ele tem o efeito de deixar a bexiga mais relaxada, que é para a urina passar facilmente. Então, como a bexiga, o colo, né, da bexiga, que é a saída dela, já vai estar aberto, então uma parte do esperma volta e outra sai, certo? Mas isso não impacta em nada na questão de prazer, de orgasmo, não. Fica tudo a mesma coisa. O que prejudicaria é para aquele paciente que tem desejo de fertilidade, o cara que quer engravidar, está planejando gravidez. Embora a maioria dos pacientes que usam o Combodart, né, como o crescimento já dá numa idade mais tardia, a maioria não tem mais desejo de fertilidade, né? Então, o único efeito colateral principal seria esse. Outro efeito que pode acontecer, não é tão comum, acontece mais no início do uso, é um pouco de tontura, né? Por conta também do efeito da tansulosina. Por isso que até uma orientação que a gente sempre faz, quando está iniciando o tratamento, é o quê? Tomar antes de dormir, né? Vai dormir 30 minutos antes, vai lá, toma a medicação. Embora esse efeito colateral seja muito mais raro, né? E os efeitos de disfunção sexual, como desejo sexual, queda de libido, eles podem acontecer também, porém é muito, muito raro, né? Se acontece, a gente tem que investigar outras causas disso. Muito bem. Um alô para o nosso querido Padre Cícero, o diretor aqui da nossa emissora, o pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Padre Cícero, também ligado no programa Dicas de Saúde. Daqui a pouco a missa, né, Padre? 9 horas. 9 horas aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus. E a festa começa hoje à noite, 19 horas, a missa, festa do Sagrado Coração de Jesus. Aí o Vani Alencar, no bairro Tiradentes, parabeniza o programa e o Dr. Micael, que cuidou da mãe dela, a Maria Iva, de 83 anos, com câncer de bexiga e uretra. Ela não fez a cirurgia por ser de grande risco para a idade dela. Ela ainda viveu 1 ano e 11 meses e faleceu em fevereiro deste ano. E ela fala que o Dr. Micael é um excelente médico urologista. Isso. Eu conheço, lembro demais da dona Maria Iva. As contraindicações em relação à cirurgia se refere ao porte cirúrgico, à anestesia, as doenças prévias, o que é que impede que uma pessoa faça uma cirurgia? Exatamente. É aquilo que a gente falou inicialmente, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser mais lesivo do que a própria doença. Então, o que a gente vê quando você vai indicar uma cirurgia de grande porte, né? No caso dela era uma cirurgia de porte grande. A gente vê primeiramente as condições clínicas, né, a parte cardiológica, a parte funcional, né, a parte metabólica, né, e a gente sempre discute em conjunto com o anestesista, né, com o restante da equipe, e esses pacientes que acabam tendo um risco cirúrgico um pouco mais alto, a gente vai tentar ir para caminhos alternativos, digamos assim, né, caminhos alternativos de menor risco, porque no final das contas o que a gente quer é que aquela pessoa viva o máximo de tempo para ficar com os entes dela, com os familiares dela, né? E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes a cirurgia, ela nada de adianta você tirar o problema
e a pessoa viver menos do que se você não tivesse feito, digamos assim, a ressecção cirúrgica, né? Então, não são decisões fáceis, né? São decisões difíceis. Sempre a gente tem que compartilhar, né, com os familiares. E eu vou te falar que uma coisa, isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Nós cirurgiões, é muito mais difícil, vou te falar que é muito mais difícil você contraindicar uma cirurgia do que você indicar. Indicar é fácil. Você chega lá que tem que operar, é muito fácil indicar. Agora você contraindicar, você tem que pensar. Eu costumo dizer que tem casos que eu sofro na indicação, porque você fica naquela, nossa, eu preciso entregar essa pessoa melhor do que ela entrou. Eu não posso entregar ela pior. Exato. Né? Então, essas decisões, né, que a medicina acaba colocando para a gente faz com que você tome esse caminho, né? É verdade. Bom, pessoal, e a Covid-19? Graças a Deus diminuiu bastante, né? Não acabou. O último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, ontem, hospitalizado 1 pessoa e isolamento domiciliar 4. Portanto, 5 pessoas com diagnóstico de Covid-19 aqui no Juazeiro do Norte, que já, infelizmente, faleceram 720 pessoas. Faz 19 dias que não tem mortes por Covid no Juazeiro. Quando teve a morte, aquela última, já tinha mais de 40 dias sem morte no Juazeiro, até ter uma, e realmente diminuiu bastante. A nível de Brasil também, a média de morte dia é em torno de 36 e de casos novos, um pouco mais de 1.500 casos novos dia. Mas tem uma ondazinha aí na Europa que preocupa, né? A gente sabe que começa na Europa, lá na Ásia eles não dão os dados direito, na China eles não dão os dados. Aí quando tem uma nova onda, a gente fica sabendo pela Europa, depois vai para os Estados Unidos, depois chega no Brasil, né? Então a gente fica preocupado. Mas estamos numa situação boa em relação a isso, comparado com tempos atrás. O problema é porque as doenças cardiovasculares e os cânceres, esses não diminuem, né? São as principais causas de morte no nosso meio e no mundo todo. Entre eles, o câncer de próstata, que mais mata homens no Brasil e no mundo. E por isso, esse Novembro Azul de conscientização sobre o câncer de próstata. Doutor Micael, você falou aqui, mas eu achei muito importante, poderia ser repetido. O que um homem, uma mulher, mas vamos dizer o homem, pode fazer para adoecer menos? Pode fazer para diminuir o risco de câncer de próstata, todos os cânceres e as doenças que mais matam, que são as doenças cardiovasculares, infarto e trombose. O que ele pode fazer durante toda a sua vida, iniciando na juventude e permanecendo por toda a vida? Exatamente, isso aí já é uma coisa que está sendo estudada demais. Existe até um grupo na medicina que está se tornando uma especialidade, digamos, que se chama Medicina do Estilo de Vida, né? A abreviatura chama MEV, digamos assim. Tem até uma colega que está encabeçando aí essa modalidade, que é a doutora Wélida Grangeiro, né? Ela é ginecologista, mas tem um foco muito, muito forte nessa questão do estilo de vida. E é exatamente isso. Comprovadamente, a MEV, né, que é a mudança do estilo de vida, que é o quê? É você fazer coisas, né, desde o início da tua vida, né, da tua juventude, para prevenir doenças futuras, né? Então, uma boa alimentação, né? Existe o tripé, né, digamos assim, da medicina do estilo de vida, né? Que é a boa alimentação, uma boa qualidade do sono. A gente sabe que o sono ele é muito importante para a saúde cardíaca, para a saúde mental, enfim, né? Não fumar, não beber, evitar bebidas alcoólicas em excesso, digamos assim. Logicamente você não vai se privar do que tudo que você gosta, mas tudo com moderação, né? Fazer os exames regulares. Comprovadamente, essa mudança do seu estilo de vida com a prática de atividade física semanal, enfim, ela vai diminuir a chance de você ter esses tipos de problema. Então, infelizmente, para a próstata, como eu falei anteriormente, não existe nenhuma medicação ainda que a gente use para prevenir o câncer.
de próstata seria realmente essa mudança diária do estilo de vida, que a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil realmente, mas é importante para isso. Muito bem. Tem um ouvinte, o Henrique, daqui de Juazeiro, ele pergunta assim, se o fato de um homem não ter o rompimento do freio peniano, isso pode contribuir para desenvolver alguma doença no pênis? Não, mas o freio peniano curto, né, ele é uma coisa que pode levar a uma urgência urológica, né? A gente, de vez em quando, recebe paciente que chega sangrando, né, com sangramento nessa região no pronto-socorro, porque o freio rompeu durante o ato sexual. Então, assim, quem tem ainda o freio, que é aquela pelezinha, né, que fica na região atrás do pênis, né, digamos assim, não necessariamente ela precisa ser removida, né? Agora, se esse freio ele é curto, está incomodando, está doendo, se eventualmente rompeu durante algum ato sexual, é melhor você tirar, porque isso pode fazer com que rompa ainda mais e essa região ela é muito vascularizada, ou seja, tem muito vaso sanguíneo, aí pode dar algum problema, algum sangramento e você ir correndo, assustado aí para o pronto-socorro fazer um procedimento de urgência. Então, sempre que houver problema nessa região genital, pênis, testículo, procurar o urologista, o especialista nessa região. Dr. Micael Vieira, qual local de atendimento, qual a clínica, qual o consultório que você atende para os ouvintes saberem onde lhe encontrar? Pronto. Com endereço, com telefone? Certo. O meu local de atendimento, a gente tem uma clínica, na verdade, chama Invídio Cariri. É uma clínica onde tem eu e mais 3 colegas, né? E lá a gente faz os atendimentos que fica... os atendimentos urológicos, os atendimentos de cirurgia oncológica, até eu já vi atender seu programa, o Luiz Henrique, que eu vi, né? A gente atende junto, a doutora Ueli e a doutora Marília. Nós 4, a gente temos essa clínica, né, que chama Invídio Cariri, que fica no Office Cariri, que é um prédio... Marília Borges. Também já esteve aqui. Isso. Fica no Office Cariri, que é um dos prédios comerciais médicos assim mais conhecidos aqui, próximo ao Hospital Regional, próximo à região ali da rodoviária, daqui da nossa cidade, enfim. E nossa clínica fica lá, né? A gente faz os atendimentos na parte urológica, certo? Fica no 9º andar, né? Na sala 908 e 907 do Office Cariri. E a gente está às ordens, à disposição, caso queiram algum auxílio, alguma ajuda nesse sentido. Muito bem. Agora, em relação a esse preconceito que os homens têm, ainda mais tendo levantado essas polêmicas de que em algumas situações não deveria ser feito, que você deixou bem claro aqui, que faz parte do exame físico, até os clínicos deveriam saber fazer o toque, quanto mais o urologista, que é o seu trabalho, esse exame especializado. O que dizer a um homem? Eu sei que a cultura é um negócio danado, né? A pessoa tem preconceito mesmo. O que dizer para uma pessoa que está arriscando sua vida? Uma quantidade enorme de homens vão morrer por esse preconceito, por essa vergonha de procurar um urologista. Exatamente. O que eu falo é que o exame de próstata, ele é um exame rápido, né? Ele dura menos do que 15 segundos, ele é muito rápido, né? E é um exame que indolor, ele não é que causa mal ao paciente, né? Logicamente, como qualquer tipo de exame, ele pode incomodar um pouco, mas ele não machuca, ele não causa dor, digamos assim. E através do exame de próstata, você não vai deixar de ser mais homem ou menos homem em relação a uma pessoa que nunca fez. Ao contrário, você fazendo o exame de próstata, você vai demonstrar muita masculinidade, né? Você vai demonstrar que você está preocupado com sua família, com seus filhos, né? Que você está preocupado em se cuidar para evitar com que adoeça de algo mais grave. Agora é muito rápido mesmo. Como eu te falei, é um exame muito fácil de fazer, a gente não tem dúvida quando faz esse tipo de exame. Então, pelo fato da próstata ser um órgão facilmente acessado através do canal das fezes, né, que é o reto, então é bem tranquilo de fazer. E quando necessita da cirurgia, porque descobriu, né, o tumor, essa cirurgia, ela é uma cirurgia complexa,
ela é longa, muitas horas, pouco tempo? Como é o procedimento cirúrgico? Pronto, a prostatectomia radical, ela é uma cirurgia, um porte alto, né? É uma cirurgia pélvica, porém é uma cirurgia muito habitualmente feita, né? Então é uma cirurgia segura, uma cirurgia efetiva, uma cirurgia que, como eu te falei, cada vez mais esses efeitos colaterais eles estão extremamente reduzidos com o avanço da técnica cirúrgica, né? Sempre quem vai operar de câncer de próstata fica com medo da impotência, da disfunção da incontinência urinária. Isso hoje em dia é muito raro, certo? Muito raro mesmo, não é mais como antigamente. Então o avanço técnico permitiu esses dados que a gente tem, certo? E é uma cirurgia relativamente rápida, né? O tempo cirúrgico em torno de 2 horas, não é uma cirurgia longa, nem uma cirurgia demorada, né? E é uma cirurgia que normalmente o paciente faz um dia, no outro dia ele vai para casa, correndo tudo bem. Então a gente consegue, a nossa rotina da nossa equipe, a gente tem conseguido, na maioria das vezes, dar uma alta em menos de 24 horas, inclusive, né? Porque a gente alia a questão anestésica, né? A gente já conversa com o anestesista a nossa ideia, que é uma alta precoce, né? Então ele já usa drogas anestésicas que vão permitir uma alta precoce, né? E a gente tem alguns cuidados, né? Reavalia esse perfil do paciente 2 vezes ao dia, porque quando você vê o paciente cedinho e no final da tarde, digamos assim, você consegue dar alta mais cedo. Então é uma cirurgia, apesar de ser um porte grande, mas é uma cirurgia, como ela é habitualmente muito feita, né? Acaba que a gente consegue essa alta precoce, esses cuidados de prevenção para complicações, né? E com relação a esses mitos, né? Realmente a gente precisa desmistificar, né? Não é mais, a frequência não é tão comum como antes, digamos assim, como antes que eu digo há 20, 30 anos atrás, né? Hoje em dia tem muita coisa que dá para ser feita para evitar esse tipo de complicação, que é a incontinência urinária e a disfunção sexual. Muita gente assistindo o programa, mais de 70 pessoas acompanhando a live, pessoal conhecido, tem a Ana Vilma, o Landim, estão gostando do programa, obrigado. Doutor Micael, se um paciente descobre câncer de próstata e não tem o recurso para fazer a cirurgia, né, particular, pelo SUS, é só no São Vicente de Paulo ou qualquer hospital pode ser feito? Depende de uma guia da Secretaria de Saúde? Como é os trâmites para fazer essa cirurgia pelo SUS? Exatamente. As cirurgias oncológicas, elas são feitas em hospitais que recebem o recurso para isso, né? Que é os recursos de cirurgias oncológicas. Aqui na nossa região é o Hospital São Vicente, né? E daí o que a gente faz para esse perfil do paciente basicamente, a gente faz relatórios, né, médicos para ele levar até a Secretaria de Saúde da cidade dele e automaticamente a Secretaria de Saúde ela direciona para o ambulatório de cirurgia oncológica, né, onde esse paciente vai ser avaliado pela equipe daquele hospital e vai ser definido, logicamente, o tratamento, né, se cirúrgico ou se outras modalidades de tratamento para esse tipo de câncer, né? Mas realmente é uma patologia tratada em hospitais oncológicos realmente, assim, quando a gente fala no âmbito SUS, né, digamos assim. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem secção Ceará e Cariri ou só Ceará, só Fortaleza? Tem secção Ceará só, Mas acaba que a gente sempre fica tendo contatos. A pandemia ajudou bastante nessa questão de contato virtual, né? Antigamente, eu me lembro que uma vez eu tentei, antes da pandemia, eu tentei organizar algo de tipo meio que virtual, foi uma complicação tão grande, não deu certo. Agora e dá. Depois com várias plataformas, né? Aí tudo tá ficando mais fácil. Não só na secção Ceará, mas também a nacional, né? A nacional permite essa educação continuada demais, né? Então, por exemplo, na SBU, semanalmente, tem hospitais até do país inteiro também já começam a discutir, fazer as próprias reuniões clínicas deles, divulgando para todo mundo. Então, é bem interessante. Tem o dia D do Novembro Azul ou não? É o mês todo mesmo? Tem um dia que é o 17 de novembro, né? Existe esse dia D, digamos assim, mas o foco da campanha realmente é o mês inteiro, né, digamos assim. Mas existe. Na verdade, a escolha do dia 17 foi o dia onde
lá nos primórdios da campanha foi quando iniciou, digamos assim. Esse aqui vai ser o dia dele, né, digamos assim. Né? Pois eu resta agradecer ao Dr. Micael Vieira, que esteve aqui conosco, que está aqui até agora, respondendo tudo que foi perguntado por mim, pelos ouvintes da FM Padre Cícero. E agora suas considerações finais, para que a maioria que nos escuta são mulheres, mas se tiver algum homem assistindo, suas considerações sobre essa importância, né, do Novembro Azul e da saúde do homem. Eu só tenho a agradecer o convite, né? Foi um prazer ficar falando aqui sobre urologia, né? Sobre esse problema tão frequente. E a mensagem que eu queria deixar a mensagem já foi falada várias vezes, né? Que realmente a esposa que está ouvindo, a filha que está ouvindo, né? Converse com seus parceiros, com seus pais, na tentativa, né, de trazê-lo para um check-up, uma conversa, né? Uma avaliação meio que global, né? E realmente isso salva vidas, né? E tentar pelo menos usar uma vez por ano só, né? Pega uma semana aí, um dia de consulta, sei lá, 5, 7 dias para completar os exames, aí volta no retorno para mostrar, quer dizer, consegue fazer tudo em menos de um mês, né? Digamos assim. Então é interessante essa conscientização, tá certo? E lembrando também que quem não conseguir fazer tudo em novembro, não necessariamente precisa ser em novembro, né? Pode ser nos outros meses do ano. O seu Novembro Azul, você pode estipular como se fosse um mês fixo do seu ano, né? Para você se cuidar, digamos assim. Pode ser janeiro, pode ser março, mas pega aquele mês e usa para você se cuidar. Muito bem, obrigado, Dr. Micael Vieira, obrigado, Sérgio. E você, ouvinte, você que é a razão do nosso programa, obrigado pela audiência. Vocês podem salvar a live para assistir em outro momento, passar para as pessoas, né? Você passa para alguém que você queira que escute, que não está acordado agora, que vai acordar mais tarde, ou que mora em outra cidade. Você envia para essa pessoa, para esse homem. Você envia o programa, a entrevista do Dr. Micael Vieira sobre o Novembro Azul. Vocês vão ficar agora com a missa diretamente aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus e toda a programação da FM Padre Cis. Próximo domingo, se Deus permitir, a gente vai fazer mais um pouco de Novembro Azul com outro profissional. É isso mesmo, vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante. Então resta desejar a todos um domingo cheio de Deus, cheio de paz e uma semana também de coisas boas na vida de vocês. Um abraço para todos. FM Padre Cícero, no Juazeiro, 8h55. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde. 104,5. Conheço um coração